Graça e paz. Deus é bom. Diga, o Senhor é bom. Diga, eterna é a sua bondade. Diga, a sua misericórdia se estende de geração a geração para todos que o temem. Quem teme ao Senhor? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem temor a Deus. Estou falando da sabedoria do céu, a sabedoria do alto. Amados, não sei vocês, mas tenho observado tempos difíceis. Não sei você, mas eu tenho. Seja me comunicando com pessoas de diversos lugares, seja sabendo de alguma notícia via internet, seja observando o reino do Espírito. Você sabia que o reino do Espírito precisa ser observado? Você sabe qual é o segredo do povo de Deus? O segredo do povo de Deus é ter discernimento. Só existe uma forma de crescimento, espiritualmente falando, é discernir todas as coisas. Amados, não vamos nos limitar ao natural. Isso aqui que a gente vê é só uma parte. O real, o eterno, é o que nós não vemos. Não se iluda. As coisas acontecem primeiro lá do que cá. É por isso que nós, por nossa fé, fazemos existir as coisas que não existem como se fora. Então, eu sei que nós temos tempos difíceis, não sou profetisa de mau agouro, mas também não gosto de enganar ninguém. E a Bíblia diz claramente, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra que nós estamos nos últimos dias aqui na Terra. Não podemos precisar a volta de Jesus. Seria imprudência e irresponsabilidade. Nenhum homem pode isso. Nenhuma pessoa pode falar isso. Mas, queridos, se nós olharmos as profecias bíblicas, ele está às portas. E por essa proximidade é que a gente pensa que posição devemos tomar diante do que nós chamamos doutrina de iminência. O que é doutrina de iminência? Doutrina de iminência é a parte da fé, da teologia, que vai dizer que Jesus pode voltar iminentemente, a qualquer momento. E dentro desse quadro previsível, eu fico me perguntando, e o que eu vou ministrar hoje para vocês, poderia ser bem nessa ordem de Apocalipse, de escatologia, até porque a gente vem na escola de vida crescendo nessa área, amém, amados? Mas eu vou ministrar algo que foi ministrado ao meu coração essa semana. Muito forte. Muito forte. Naquele momento que a gente fica, quem fica de vez em quando? Que a gente vai formando na nossa mente coisas boas ou coisas doentias. Que a gente vai olhando, e se a gente não tiver cuidado, a gente começa a comparar as coisas.
as situações. O povo tem os casamentos mais bonitos estão lá no Instagram. O povo mais feliz está lá. Mas a gente sabe, eu já ouvi várias pessoas dizendo, parece até um chavão, mas é verdade. Ninguém posta coisa ruim, a não ser quem está atrás de notícia, quem trabalha com isso. Estava eu olhando, e sempre costumo orar em outras línguas quando estou na rede social. Porque quando eu oro em outras línguas, e essa igreja acredita nisso, eu sei que o meu espírito está orando de fato, minha mente está infrutífera, não está entendendo nada. Então eu começo orando e olhando. E quando eu me deparei com algo, eu tive uma raiva. Quem sabe o que é raiva? Só eu. Só eu aqui me zango, me irrito. Tenho vontade de... né? Só eu. Vocês todos estão muito tranquilos e são zen. Eu tive uma raiva. Mas, gente, daquelas raivas que sobe assim um fogo. E se o alvo da raiva estiver por perto, misericórdia. Irai-vos e não pequei. Raiva é um sentimento, uma emoção que todo mundo pode ter. Agora, o que eu faço com essa raiva é o diferencial. Não é? Então, a raiva que eu sinto pode me dar vontade de virar uma mesa. Mas o que eu faço com essa vontade de virar a mesa é que me faz digna do reino de Deus. Por causa de quê? Do Espírito Santo em mim, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito chamado domínio próprio. E sabe que não está muito fácil, domínio próprio nunca foi fácil. E eu não estou falando de autocontrole. Autocontrole qualquer cidadão pode ter. Autocontrole é uma questão de educação, uma questão de posição, uma questão de decisão. Agora, domínio próprio é fruto do espírito humano recriado pelo Espírito de Deus. E sabe, e eu li algo, e na hora, os dedos coçaram. Engraçado que Freud dizia, quando a boca não fala, os dedos... E lá ia meus dedinhos, ele não disse nesse contexto, mas eu me lembrei. Lá ia meus dedos, minha gente, eu redigi um texto. Esculhambando. Foi mesmo. Se você quiser se escandalizar, fica à vontade, porque papai nunca se escandaliza comigo. Eu tive uma raiva. Porque tocou uma pessoa minha. Tocou um filho. E sabe que quando toca, aí a gente... Tocou uma coisa que eu não vou explicar. Ei, vamos trabalhar a curiosidade hoje de noite também. Mas assim, o que eu quero dizer é que era sobre ingratidão. Uma pessoa que eu chamei na hora, eu chamei de hipócrita, de ingrato, disse um monte de coisa aqui. E quando comecei a escrever... Sabe, dentro de mim, eu fui fazer uma poesia. E eu fiz uma poesia muito bonita, por sinal, sobre gratidão. E o que é que isso tem a ver com o fim do mundo e com os tempos difíceis? Nem eu sabia, até estar ali orando. Sabe, queridos, e quando eu escrevi aquela poesia, respirei, orei, e foi como se o Espírito Santo dissesse, essa pessoa tem ingratidão, você tem o que dentro de você? E quando eu ia responder que eu tinha ódio, que eu estava na força do ódio, o Espírito Santo é a voz mais forte. Quem mora dentro de você? Quem mora dentro de nós? E aí o Espírito Santo começou a ministrar para mim, mostrando as vezes que eu já recebi ingratidão de pessoas.
E eu fiquei procurando, e às vezes que eu fui ingrata, me mostra também. Porque às vezes a gente é ingrata até sem querer. É quando a gente acha que o mundo todo tem uma dívida com a gente. Não, o mundo tem dívida com a gente, não, minha gente. Não adianta a gente estar colocando expectativa num e no outro, num e no outro, num e no outro. Não. Só no Senhor. Só no Senhor. E é esse Espírito Santo que vai trazer coisas ao nosso coração. Põe a mão aqui em você. Põe assim, põe. É uma brincadeirinha, é rápida. Põe aí. Tem gente que diz, oxe, para que isso? Não, vamos, coopera aí, vamos, ajuda. Deixa o Espírito Santo ver que você está aqui, espiritual e corpo. Põe a mão assim e diga hoje de noite, o que tem dentro de mim vai ser chacoalhado pelo poder de Deus. Diga, eu não estou brincando de igreja, nem tampouco de Espírito Santo. Diga, eu sou crente em Cristo Jesus. Aleluia! Veja que você fez uma oração, viu? Você fez uma oração. Aí, isso foi aqui, agora, porque o texto que está marcado aqui é outro, mas eu vim para esse primeiro, posso, né? Glória a Deus, vamos aprender um pouco. E eu pensei comigo, mas essa pessoa... E eu fiquei pensando, quando eu saí da pessoa e do Instagram... É um conselho que eu lhe dou. Quando você vê que sua mente está viajando, observando coisas, saia. Saia mesmo. Repouse os seus olhos. Respeite sua mente. A saúde mental é assustadora hoje porque é escassa. E nós temos uma palavra que sustenta a nossa saúde mental e a nossa saúde física, porque nós estamos nessa terra para viver do sobrenatural. Nós não estamos aqui para vivermos de experiências terrestres somente. Nós estamos aqui porque nós precisamos ter experiências espirituais. Porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Essa é a ordem. E eu me lembrei ali dentro de um homem que no Velho Testamento, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, esse homem até hoje é muito falado, chama-se Josafá. Todo mundo já, acredito que já escutou, exceto quem nunca vem numa igreja ou quem nunca lê a Bíblia em casa. Mas a vida de Josafá, a história dele é uma história inspiradora, muito utilizada, inclusive, quando nós pregamos sobre adoração. Mas hoje de noite, a gente vai aprender um pouco, rapidinho, porque eu tenho outros textos, sobre posição. Mas também vamos aprender sobre gratidão. E vamos buscar dentro de nós se existe alguma contaminação de ingratidão. Porque a Bíblia é muito séria com isso. E nesses últimos dias, olha que eu estou mergulhando escatologicamente, para quem, se alguém tiver dúvida do que é isso, escatologia é o estudo das coisas dos últimos dias. E eu tenho estudado muito, até para ensinar com maestria, como eu gosto. Então, vejam bem, é preciso que a gente entenda que nesses últimos dias, não sabemos se ele vem hoje, se ele vem amanhã, se ele vem daqui a 10, a 20. Há uma forte impressão de que ele vem nessa geração. Mas nós não podemos dizer o dia não. Agora, podemos nos preparar. Podemos ficar da forma que ele olha e que ele quer ver o nosso proceder.
E, amados, você não saiu de casa no domingo à noite para ouvir qualquer coisa. Você saiu de casa porque você tem fome e você tem sede da palavra de Deus. Você saiu porque você sabe que sem Deus nada você pode fazer. Se entrar alguém aqui que nem pense nisso, vai sair convicto. Sem Deus nós não podemos nada fazer. Foi isso que Jesus disse. E o que eu acho tremendo em Josafá é que o homem estava cercado. Havia inimigos por toda parte. Ele não podia se movimentar, o negócio era assustador. E eu não sei você, não estou falando da posição de guerra que houve aqui, em 2 Crônicas 20, mas eu quero lhes falar algo. Eu não sei você, mas tem dia que nós temos situações e ficamos perplexos sem saber o que fazer. E sabe, hoje de noite eu vou dar um conselho. Se tiver uma situação na sua vida, eu aprendi isso com a Bíblia, viu? Ó, funciona. Se tiver uma situação na sua vida que você fique perplexo, amedrontada, você não sabe o que fazer, não faça nada. Não faça nada. Porque a estupidez humana pode querer fazer algo que não é para fazer. Pode querer falar algo que não é para falar. A Bíblia não é um livro religioso. Ela é um livro de relacionamento com o Pai. Ela é um livro que é um manual de vida para nós. E tudo que está escrito aqui é para nossa aprendizagem. Agora você imagina, eu não vou ler Josafá 20, 2 Crônicas, mas tem aqui o versículo 3, eu vou ler. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Primeira coisa, a coisa era tão séria que ele estava amedrontado. E eu acho interessante que eu já vi muita gente pregando sobre Josafá e diz que Deus disse, não, a batalha não é sua, a batalha é nossa, você não, só vai louvar, que Deus mandou Josafá só louvar. Vamos ler direitinho aqui para a gente ver como é isso? E ele foi orar. E ele convocou o povo para um jejum. Ei, jejum não caiu de moda. Você só tem uma forma, você e eu, nós só temos uma forma de sacrificarmos nossa carne. É jejuando. É quando a gente diz, carne, fica no teu lugar. E aí, aconteceu que ele orou, e ele é tão linda essa oração, lê em casa, fica como um dever de casa, 2 Crônicas 20. Mas quando chega, ele vai falando quem Deus é. Olha, ele estava com medo, mas o medo dele não fez ele conversar besteira. O medo dele não fez ele murmurar. O medo dele não fez ele se esconder. O medo de Josafá foi somente a desculpa para ele buscar ao Senhor, invocar o nome do nosso Deus. E ele buscou e ele jejuou, e no versículo 12 ele diz, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, subtende-se os inimigos? Porque em nós, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
Às vezes a gente pode dizer, graças a Deus, comigo está tudo tão bem, que eu não estou nem, assim, escutando muito essa palavra, porque, assim, não tem guerra, não tem nada, está tudo paz e amor. O dia mau chega para qualquer um. O dia mau chega e é bíblico. Então é bom a gente aprender certos segredos de enfrentamento antes que ele chegue. É bom a gente aprender. E olha que coisa tremenda, o cara com medo, assustado, mas ele disse, olha, eu não sei o que fazer diante dessa situação, mas eu vou fazer uma coisa, os meus olhos. Que negócio interessante. Amados, quando a gente desvia os olhos de Deus, a gente começa a olhar o que não deve. Mas os nossos olhos, ele disse, meus olhos vão estar postos em ti. Deus sempre sempre favoreceu aquelas pessoas cujos olhos estão postos nele. Salmo 34, os meus olhos estão olhando para você, porque eu estou olhando para você, meu rosto será iluminado e eu não ficarei confusa. Eu estou tão confusa disso, estou tão confuso disso. Confusão é do diabo, irmão. Resposta de Deus na cabeça da gente para as coisas é paz. Estou confuso com isso, confuso é Satanás. Porque quando ele olha e vê que você está olhando para ele, você está iluminado. Seu rosto não fica confuso, não. Está escrito, é promessa. Mas aí, o que foi que aconteceu de verdade é que, quando ele estava orando, a Bíblia diz, presta atenção, versículo 14, que no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, ou seja, não era Deus ali, não era a voz de Deus, era um profeta. Diga comigo, Deus usa pessoas na terra. E aí Jaziel, filho de Zacarias, ele disse o seguinte, ele começou a falar, disse, escute com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Alguém usado por Deus. Não foi a voz do próprio Deus. Foi alguém inspirado por Deus. Você está escutando pessoas inspiradas por Deus? É isso que nós precisamos escutar. Nós não devemos nos isolarmos. Nós fomos feitos para congregarmos, para inspirarmos uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. E esse menino começou a falar, eu digo menino porque quando a gente estuda vê que ele era um jovem. E ele disse assim, essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã, porque ele já estava inspirado pelo Espírito de Deus, vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira, e vocês o encontrarão no fim do vale. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Era a fala do jovem inspirado por Deus. Quando ministrar sobre isso, não diga que foi a voz pura de Deus. Foi inspirada, voz profética. Amém? Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Se você desejar, se você não gosta, fica tranquilo. Mas se desejar, olha para a pessoa que está perto de você e diga, tome posição. Agora, geralmente, tomar posição é tomar uma decisão. Quando uma pessoa chega para você com uma dúvida, a gente toma uma posição. O que você quer? Você quer isso ou você quer aquilo? Você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo? As coisas com Deus, meus irmãos, é loucura. O evangelho é loucura. Ou você acha que o mundo está aplaudindo o evangelho? Quem está aplaudindo o evangelho são aqueles nos quais o evangelho consegue chegar. É um mundo meio louco mesmo.
É tipo assim, se vingue de quem lhe fizer mal, é o que o mundo diz. Aí a Bíblia chega e diz, abençoa os que te perseguem. Mesmo. Isso é loucura. Para a mente humana. Minha gente, eu já fiz isso e não é fácil não. Eu acredito que vocês também já fizeram. Está te perseguindo? Qual é a vontade que a gente tem? Revanche. A gente é carne. Mas ele diz, orai pelos que vos... Então não é uma coisa normal. Não vem me dizer que a gente não está andando na contramão do mundo. Não deixe que ninguém faça nada com você. Tem amor próprio, viu? Cuidado. Você não pode passar por nada. Aí o evangelho chega e diz, bater no rosto, dá outra face. É loucura. É inaceitável. Mas eu quero dizer a você, funciona. Porque até os inimigos ele faz virar amigo. Porque quando você faz isso, você joga brasa viva na cabeça. Não é você que joga, é a palavra. A pessoinha vai ficar, queimando lá, queimando. Mas veja bem, vamos para cá. Ele diz assim, nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fique parado. Fique parado e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Judá e Jerusalém, subentendemos hoje, igreja celebrando vida, povo de Deus, aonde essa palavra chegar. E ele diz, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. O reino de Deus não tem lugar para gente covarde. Gente que se esconde. É para gente que enfrenta. Vá para frente dele, porque Deus vai com você. E Moisés dizia, não me deixe sair daqui. Dá um passo, sem a certeza da sua companhia. Aí diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo Judá, todos os moradores, e foram adorar. Ok? E para a gente sair logo de 2 Crônicas, a Bíblia diz no 20:20 que de manhã cedo eles foram para o deserto de Tecoa e ao saírem Josafá se pôs em pé e disse, foi Josafá. Isso aqui é uma chave bíblica, principalmente para vocês ministros, boa. Vejam bem. Josafá disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar ao Senhor Deus, dizendo, deem graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos levantar nossas mãos e dizer, Senhor, eu te dou graças, porque a tua misericórdia dura para sempre. Então, amados, não foi Deus que mandou eles cantarem. Onde é que tem aí? Não foi. Josafá, depois que ouviu a palavra, tomou uma posição. Ficar parado na perspectiva da palavra de Deus não quer dizer nada por nada. Ficar parado na perspectiva de Deus é não agir com os olhos nas coisas da terra, é não ser natural. Ficar parado na perspectiva de Deus é deixar o natural sem fazer muita coisa e voltar os olhos para o autor e consumador da fé e tomar posição e entrar em adoração e evitar murmuração. Amados,
Se nós formos fazer um laboratório da nossa fala, a gente vai ter vergonha do quanto a gente murmura. E a murmuração foi o que fez o povo que ia passar mais ou menos 11 dias e a gente só pensa que a gente murmura quando a gente diz coisas bem fortes. Não, amados, a gente murmura por tudo. Se nós fôssemos observar o que sai da nossa boca, nossa atitude seria: perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Nós temos mais a agradecer do que a pedir. A vida tem surpresas agradáveis, surpresas desagradáveis. A vida não é fácil, mas o Espírito Santo, que é o Senhor da vida, veio habitar dentro de nós para ensinar a cada um de nós que é possível viver no meio de uma geração depravada, corrompida, homens se apegando ao mal. É possível viver nessa geração numa posição de gratidão. Eu não sei você, mas tem alguns tipos de pessoa que eu vou ajudar dentro do evangelho, mas eu não vou poder ter muita comunhão. Uma delas são os ingratos. Ajudar uma pessoa é uma coisa. Vou falar no nordestinês. Ser parceiro dela é outra. Ajudar ficou o exemplo maior possível na parábola do bom samaritano. Você vai passando e você ajuda qualquer um. Agora, para você ter comunhão, você precisa entender que há princípios bíblicos que não podem ser ignorados. E, queridos, quando isso tudo aqui aconteceu, no 22 diz que no momento que eles começaram a cantar e dar louvores, Deus agiu. Porque Deus não age quando a gente murmura. Deus não age quando nós pensamos errado. Porque não tem como a gente pensar errado e falar certo. Tem gente que, uma vez, cadê? Foi Noêmia. A gente foi visitar uma pessoa e estava muito doente. E, gente, ela passava uma fé, não era Noêmia? Passava uma fé, ela falava. E eu orei, nós saímos, quando saímos eu disse: Noêmia, tadinha bichinha, ela está iludindo ela mesma. Foram só palavras. E aí comecei a consolar Noêmia, que essa pessoa era como irmã para Noêmia. Comecei a consolar. E na mesma semana nós tivemos a fé, amados. Não é o que nós falamos somente, porque qualquer um pode falar bem muito. Qualquer um pode falar. Vocês acham que esse povo, quando vão fazer assalto, eles não têm uma fé negativa, mas não vão certo que vai dar certo? Tem uns que ainda pedem a Deus para ajudar. A gente vê em filme, se benze, se ajuda para ajudar. A fé do tipo de Deus, amados, é diferente. A fé do tipo de Deus, o nosso pensamento tem que mudar. Na fé do tipo de Deus, amados, os meus olhos têm que ficar fixos nele, não no meu pastor, na minha pastora, no ministro da igreja. Temos, quanto pastores, quanto liderança, a obrigação de dar exemplo.
Não vem com essa conversa também. Olhe só para Jesus. Isso não é Deus, não. Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos sim dar exemplo. E se não quiser dar exemplo, saia da vitrine. E a nossa oração diária tem que ser, Senhor, me sustenta. Porque a Bíblia é muito clara que aquele que está em pé, cuidado para não cair. E aí, amados, eu fiquei muito feliz vendo isso, mas eu fui também para o livro de... Eu vou ler primeiro eu vou aqui em 1 Coríntios. Deixa eu ir aqui para 1 Coríntios. Rapidinho. Eu vou ler em 1 Coríntios 10, versículo 10. Guarda esse texto aí com você. E use durante a semana. Primeira Coríntios 10, 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O exterminador aí quando você vai estudar, está se reportando a uma situação que houve lá em Números 16, onde Datã, Corã, a terra abriu e o povo entrou. Os murmuradores. Deus odeia murmuração. E tem gente que não sabe se contentar com nada. Reclama de tudo. Gente, eu não sei se vocês sabem, alguns, todos não, mas alguns sabem que eu sou RH também. E quando eu entro numa empresa, gente, tem uma moça que trabalha numa loja aqui do shopping, que eu e Elisa, eu estou impressionado com essa abençoada. Impressionada. A gente entrou na loja, a loja bastante conhecida. Eu me dirigi a uma moça, ela me respondeu do jeitinho dela, chata. E eu comecei andando, mas essa outra moça chegou para nós. Gente, ela nos atendeu. Ela teve um diferencial. Eu comecei a me coçar. Eu digo, meu Deus do céu, que funcionária. Aí eu fiquei quieta, saí comentando com a Elisa, fui para o caixa. Chego no caixa. A moça estava lá no caixa, aí eu disse, você agora... Ela veio lá do meio do salão, correu para... Eu fiz, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí eu me virei para a Elisa, ela foi mexendo nas coisas, eu achei que ela não estava prestando atenção. Aí eu disse, Elisa, teve uma pessoa aqui uma vez que falou... Então, nós entramos no assunto de borderline, que é um transtorno de personalidade. A moça... Por mais baixo que eu estivesse conversando com a Elisa, disse, e vocês entendem disso? Porque eu recebi um diagnóstico, eu sou borderline. Eu olhei para ela, disse, não, faça o seguinte, faça um tratamento, aí aconselhei, mas imediatamente eu disse, me diga uma coisa, mudei de assunto, que funcionária maravilhosa é aquela, hein? Ela, quem? Eu disse, aquela. Ela fez, fulana é desse jeito. Olhe... E tem mais, viu? Ela faz isso tudinho, ela não ganha comissão, não. Eu fiz, como é? Ganha comissão, não, é um salário mínimo. Eu disse, mas peraí, é um salário mais comissão? Não, é um salário mínimo. Por isso que eu não estou nem aí. Por isso que eu não estou nem aí. E sabe o que eles até hoje eu estou orando por aquela moça. E eu digo, Senhor, você vai abrir uma porta em nome de Jesus para essa moça. Ela disse, ela é assim com todo mundo. Ela faz isso com todo mundo. Digo, Senhor, e toda vez que eu estou indo nas quintas-feiras com meu neto, eu passo na loja e dou uma olhada. Ela ainda está lá, mas eu creio em nome de Jesus que ela vai sair de lá para algo melhor. Ou vai ser reconhecida lá mesmo. Porque, amados, é tão bonito ver gente que não murmura. É tão prazeroso conversar com uma pessoa grata. A gratidão, amados, é algo tão bonito.
E deixa eu te dizer uma coisa, nós ficamos falando de gratidão, a neurociências, a psicologia, tudo estudando gratidão, amados. Exercícios de gratidão, porque foi provado cientificamente. Para vocês terem ideia, amados, a região medial do córtex pré-frontal do nosso cérebro, ela foi colocada numa ressonância magnética funcional, numa experiência, para mostrar, induzir a gratidão. Sabe o que acontece, amados? Quando há uma indução de gratidão, a área cerebral que responde por gratidão, que é exatamente essa medial do córtex, sabe o que acontece? Ativa empatia, ativa relacionamentos saudáveis. A pessoa fica mais social, inclusive, num mundo onde o povo quer se isolar. Não é brincadeira. Se você pega um cérebro, você vê que tem uma parte que é rugosa, bem enrugadinha. Abaixo daquilo ali, amados, tem as regiões subcorticais. E deixa eu te dizer isso, tem um negocinho lá chamado hipotálamo, que é muito presente na questão da gratidão, porque ele fica trabalhando junto para bem-estar. Deus não fez nada errado. O cérebro é dele, é tudo dele. Ainda nas regiões subcorticais, amados, existe o sistema dopaminérgico. E ele está entre o prazer e a motivação. A psicologia positiva do Martin Seligman, ela ensina, inclusive, a fazer exercícios de gratidão. Eu vou até passar um aqui. Faz, não ofende. Sabe o que eles dizem? Sabe o que a neurociência manda fazer? Passe um mês, 30 dias, ou 31 dias, escrevendo diariamente 3 bênçãos. E veja que o seu sono vai melhorar. E veja que o seu estresse vai diminuir. A sua motivação é outra. Escrevendo 3 bênçãos por dia. Nem precisa ser algo extraordinário. O Seligman vai falar da gratidão passiva e da gratidão ativa. E eu peguei, porque tudo que eu leio na ciência, eu ponho no respaldo bíblico. E se não passar, fora. Fora. Palavra para mim é soberana. Sabe, querido, ele fala na gratidão ativa e na gratidão passiva. Gratidão é algo que você experiencia. Eu não estou falando de gratidão pontual, nem ele falava de gratidão pontual. Porque, meus amados irmãos e irmãs, a gratidão pontual é passei no vestibular, estou grato. Ah, passei no emprego, estou grato. Não, essa gratidão aí, ela é passageira. Eu estou falando da gratidão como estilo de vida. E sabe que isso é importantíssimo para o nosso Deus? Sabe que isso tem todo o respaldo bíblico? Nós precisamos ir agora para Lucas 18. Aliás, Lucas 17. Vocês estão comigo? Lucas capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. A obediência traz bênção. Diga comigo, a obediência
traz bênção. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz. Essa coisa de que eu sou grato calado está errado. Gratidão fala. Gratidão age. Ah, eu sou tão grata a Rose. O que é que eu faço por Rose? Ah, eu sou muito grata a você, Emanuel. O que é que eu faço por Emanuel? Gratidão tem atitude. Essa coisa de, eu sou muito grata a A, B e não faz nada. A Bíblia é cheia, porque não pode pregar a Bíblia todinha numa noite, né, irmãos? Mas assim, a Bíblia é tão cheia de exemplo, tão cheia, começa do Velho Testamento. Josafá ficou tão grato que foi adorar. Ele tinha uma promessa, ele não tinha o resultado, não. Ele tinha uma promessa. Vai na frente, porque a batalha não é tua, não. Ele tinha essa promessa, ele pegou essa promessa. Mas com essa promessa ele tomou uma posição. Ele foi para a adoração. E imediatamente que ele adorou, Deus trabalhou. Amados, o livro de Ruth conta a história de uma nora que foi grata. Vê se a outra ingrata teve um nome na Bíblia, mas Ruth tem um nome na Bíblia. O livro de Ruth, gratidão a Noemi. E Deus se mostrou forte com Ruth. A outra ninguém nem fala. Porque ingratidão é esquecimento. E gratidão é proximidade de Deus. Porque gratidão traz a bênção. Ingratidão prolonga desertos. Foi assim com o povo de Israel. E a Bíblia está lá em 1 Coríntios, o contexto de Paulo falando aos Coríntios era mostrando o que tinha acontecido na época. E ele dizendo assim, não caiam nisso. Ei, vocês de Coríntios, ei, vocês da Celebrando Vida, não caiam nisso, para vocês não serem exterminados. E quando a gente estuda escatologia, a gente sabe que esse extermínio não é agora, é quando ele voltar. Ei, queridos, gratidão. Tem a frase, né? Memória do coração. Gratidão age. Uma pessoa grata, ela cheira a Jesus Cristo. Uma pessoa grata, ela tem movimento. Uma pessoa grata, ainda que ela vá embora dessa terra, ecoa os atos de justiça e de gratidão. E aqui, queridos, é tão interessante, teve umas coisas aqui, é assim, a gente ministra 100 vezes no mesmo versículo, mas depois chega uma coisa nova. Chegou uma coisa bem nova hoje. Acontecer, aí um dos 10 voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aí tem gente dizendo, eu falo assim porque é o meu jeito. Pois perca seu jeitinho. Vá orando, diga, Senhor, eu quero te glorificar mesmo. Senhor, eu quero saber dar um aleluia, um glória a Deus. Eu não estou falando da gente estar pregando e o povo está aleluia. Atrapalha, né, meu irmão? Não é isso. Mas um aleluia, um glória a Deus na hora certa. Amados, você não sabe, experimenta. Você que nunca faz, experimenta. Você pode quebrar cadeias na sua vida. Amados, você não sabe o que um grito pode fazer na vida de uma pessoa. Eu digo porque dos meus olhares na psicologia do corpo, eu sei o que é isso. Mas eu não valorizo só isso. Eu entendo que aleluia e glória a Deus funciona.
No dia que eu tiver com mais dificuldade, é o dia que eu mais vou gritar. Aleluia, glória a Deus. Ele chegou em alta voz. Não foi em voz baixa. Ah, mas eu sou assim. Então, se entenda com a palavra. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E era samaritano. Eu até entendia, eu sempre preguei isso e sempre falei, gente, ele era samaritano. Os samaritanos eram brigados, né, com o povo judeu. E mesmo assim, Jesus curou. Observa que Jesus não perguntou assim, tu é de onde, hein? Ele é lindo, né? Ele cura e ponto final. Ele cura e ponto final. Ele nem diz aí, tu congrega onde, hein? Tu é de onde, hein? Quanto tempo tu é crente? Ah, tu é da linhagem israelita? A gente às vezes não faz as coisas porque a pessoa ou é da família, ou é amigo, ou é não sei o que. Não. Simples. Curou. Curou. O autor que colocou aqui que ele era samaritano. Mas Jesus não disse, vou curar os novos. Você samaritano, sai daí. Não, amados. Ele faz chover sobre os justos e os injustos. Somente no dia da colheita que vai ter essa separação. Mas até então, a ordem é amar. A ordem é acreditar. A ordem é estender a mão. A ordem é abrir o coração. A ordem é pensar e falar da forma que a Bíblia mandar. E ele fez. Mas hoje eu pensei outra coisa, de verdade. Eu pensei assim, rapaz, como é que estava o grupo de 10? Se eles eram tudo inimigo. Como é? 10 juntinhos, 10 leprosos, tudo juntinho. Que a Bíblia não diz aqui que saiu ao encontro 10. E só estipula que um era samaritano quando ele voltou para dar glória a Deus. Antes disso, não tem no texto. Eu coloquei até um dia desse. Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Tristeza, desgraça, deixa todo mundo igual. Era tudo leproso. Então era mais ou menos assim. Ah, a gente é da Judeia, tu é de Samaria, mas tu é leproso, tá igualzinho. Igualzinho. Tem gente que é assim. Fica igualzinho com você se você estiver sofrendo. Você estiver numa situação bem ruim, a pessoa é boa, cuida de você, ajuda você. Vai e se alegra. Para se alegrar com quem se alegra, a gente tem que ser livre de inveja. Eu aprendi isso há muito tempo. Chorar com quem chora. Minha gente, eu conheço uma história de uma colega minha, não vou chamar de amiga não, mas vou chamar de colega. Liana sabe quem é. Ela foi para um sepultamento e ela chorou. E escreveu no livro e ela estava no enterro errado. Mas quando ela viu o povo tudo chorando, ela botou para chorar. Ela tinha de fazer uma representação do pai dela. O pai dela disse, vá lá, me representa. Ela foi. Chegou lá, entrou. Quando entrou, botou para chorar, porque olhou para um, olhou para outro chorando. Ela disse, rapaz, eu comecei a chorar também. Depois de um tempo, ela se aproximou. Oxente, não é fulana, não. Mas tinha chorado. Nobreza de caráter. Quando uma pessoa diz, fui promovido, e você, eita, aleluia, glória a Deus. Comprei isso. E você não diz assim, eu tenho fé em Deus que o meu está chegando. Já é inveja. Meu chegando, não deu tempo nem você se alegrar com a pessoa, já está pensando no seu. Evangelho são boas novas, mas é manual de vida.
Aleluia. Bora adiantar, que o tempo está. Então, olha o que aconteceu. Então, Jesus perguntou. E ele se prostrou, né, nos pés de Jesus. E Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Outra lição. Outra lição. Maravilhosa. Perfeita. Divina. Poderosa. Fé é a fala da gratidão. E a gratidão você expressa também pela fé. A fé falou. Os outros 9 receberam uma cura no corpo. O grato recebeu transformação, espírito, alma e corpo. Os outros 9 foram restituídos à sociedade, porque leprosos não tinham contato com o social, e foram se apresentar ao sacerdote exatamente para serem anunciados como de volta à sociedade, curados. O grato teve seu nome escrito no livro da vida e vai usufruir da nova Jerusalém. A gratidão leva a gente para lugares que nós nunca pensávamos que iria. A gratidão faz com que nós nos tornemos aquilo que quem não conhece a palavra diz: ah, você é um ser iluminado. Claro, a luz de Cristo está em nós. E tem mais, crente não tem que ter vergonha de brilhar, não. Não, eu não, que brilhe o Senhor. Eu não. Amados, claro, que ele cresça, que a gente diminua. Mas tem aspectos que assim brilha a vossa luz. A vossa luz. Diga a minha luz. Diga eu tenho luz. Diga eu sou um ser de luz. Então está escrito. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para que vejam. Tem que ver mesmo. Olha, os que amam você tem que ver. Os que têm abuso de você tem que ver. Os que lhe desejam o bem tem que ver. Os que pensam no seu mal tem que ver as vossas obras. E glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. A gratidão que a neurociência tanto estuda, que há tanto cuidado, que tem várias teorias científicas provando o bem-estar que ela traz, como uma prática. E tem gente que é mais fácil acreditar na ciência do que na palavra de Deus. Mas a gratidão segundo Deus, a gratidão dentro de nós é o fruto de um espírito recriado. Se você não vê a gratidão, mas você vê bondade, você vê benignidade, você vê domínio próprio. A murmuração, ela conduz a consequências terríveis. Vamos pensar 2 vezes, amados, antes de murmurarmos. Vamos pensar, irmãos. Essa semana eu estava meio abestalhada, assim, meio aérea. Meio aérea, assim. E quando eu estou meio assim, é porque eu estou mais ligada lá do que cá.
Tem hora que eu me ligo mais lá do que cá. Mas quanto mais eu me ligo com a palavra de Deus, mais eu entendo uma coisa. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueças de nenhum dos teus benefícios. Salmo 103. Sim, Senhor, a minha alma, a minha alminha, metida, sofrida às vezes, que precisa ser curada, que precisa ser renovada pela palavra, que precisa ser tratada. Ei, amados, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa alma não é transformada, não. A transformação é no Espírito. A nossa alma, ela precisa ser renovada. E o povo do Velho Testamento já sabia disso. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, minha memória tem que evocar o que Deus já fez por mim. Jeremias chorando no lugar, olhando o desmantelo de Jerusalém. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Cuidado com lixo na sua mente. Lixo da rede social, lixo de televisão, lixo de conversa de quem fala 20 coisas e não sai uma palavra de fé. Lixo de quem ama falar em doença o tempo todo. O nome disso é hipocondria. Nós estamos chamados a ter uma fala diferente, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 18, 21, poder de vida e de morte está na sua língua. O que é que você tem falado? O que é que você tem falado? Murmuração o tempo todo? Não, amados. Vamos falar gratidão. Vamos falar fé. Levante-se e vá. A sua fé salvou você. A fé salva. A fé cura. A fé fala. A fé liberta. A fé do tipo de Deus está em mim, está em você, e está em todo aquele que nele crê. E vamos para o último ponto. E eu termino com esse ponto. Amém? Estão recebendo? Estou estudando muito o Apocalipse. Não só Apocalipse, mas escatologia. Apocalipse é apenas uma parte disso. E eu gosto muito desse livro. Por um tempo, assim que eu me converti, me fizeram foi medo dele. Então eu não gostava muito de abri-lo, não. Mas depois que eu comecei a estudar, eu vi as pérolas que tem. É o livro da revelação de Jesus Cristo. Olha o nome do livro. Livro da revelação de Jesus Cristo. E esse livro, quando João estava ilhado, né? Isolado, exilado na ilha de Patmos, foi quando ele recebeu a visão desse livro. E esse livro ele vai narrar um pouco de uma tribulação terrível que vai chegar na Terra, de algo que a Terra nunca viu, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial. A Terra viu o que está previsto para acontecer na Terra no período chamado tribulação. As coisas terão abaladas. A Bíblia diz que vai ter um dia que no céu vai parecer um pergaminho, ou seja, imagina, eu não sei nem como é isso. Vai ser terrível. Eu estou orando e crendo
crendo para a igreja não passar a tribulação. Eu creio no arrebatamento. Eu creio. Mas eu vou contar até um negócio. Disse que um pastor, uma pessoa... Eu contei na aula, acho que eu já contei. Vou contar para quem não estava na aula. Disse que um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, é verdade que a gente vai passar a tribulação ou não vai? O pastor disse: eu prego que não vai. Mas também se prepare se for. É uma coisa que a gente ri, mas deixa eu te dizer uma coisa. É porque muitos teólogos diferem disso. Né? Existem pontos que dizem que a igreja passa e pontos que dizem que a igreja não passa. Eu, no meu olhar, decidi crer que nós não vamos estar aqui porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu estou aqui para receber marca de besta, não. Eu creio que a gente vai subir. Creio e procuro versículos, e todo o meu estudo escatológico é no pré-tribulacionismo. Crendo que não passaremos. Devido a muitos acontecimentos, inclusive os climáticos, tem homens de Deus que criam assim e estão desistindo. Estão passando a crer que a igreja passa. Mas faz muitos anos que eu estudo isso e, de fato, eu quero crer e vou defender que nós não passaremos. O que nós precisamos é ser igreja na acepção da palavra, para não ficarmos aqui. Porque de repente, na iminência, ele virá numa nuvem e vai levantar o seu povo. E nós vamos ter um encontro com ele nos ares. Aleluia! Glória a Deus. Diga Maranata. Por que falei um pouco nisso? Porque quando fala aqui em Apocalipse, por que fala tanto isso? Porque aqui diz assim, Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que iam acontecer depois desta. Então, tem muita coisa aqui que João viu, tem coisas que vão acontecer e tem coisas que ia acontecer no tempo dele e ia acontecer depois. Mas onde é que eu quero chegar? Eu não vou falar de escatologia, senão a gente vira à noite. Mas eu vou falar algo que há muitos anos atrás Deus falou comigo. E eu achei aquilo maravilhoso. E eu não entendia que quando eu tivesse estudando escatologia, isso também ia permanecer tão forte. Eu lembro que na época que eu tive essa revelação, faz muitos anos atrás, foi na época que eu não sei, os meninos eram crianças ainda. Eu me lembro muito que foi quando eu comecei a estudar. E eu li na Bíblia que nós, como igreja de Deus, nós somos o povo santo. Nós somos a cidade santa. Nós somos o povo eleito. E eu via tanta coisa bonita sobre igreja. Mas eu tinha umas coisas muito feias em mim. Muito feias. Eu era assim, opiniosa. Fizesse uma comigo, se preparasse, tinha desconto. E eu não costumava perdoar tão fácil. Graça, qual foi a maior dificuldade da sua vida? Aprender a perdoar. Aprender a amar. E um dia eu li no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Eu sempre ministro isso em outras perspectivas. (21, 19). Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados. Eu estou na NAA. Ótimo. Esses meninos são ótimos. Estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas.
O primeiro alicerce é de jaspe. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. O quinto de sardônio. O sexto de sárdio. O sétimo de crisólito. O oitavo de berilo. O nono de topázio. O 10º de crisópraso. O 11º de jacinto. O 12º de ametista. A primeira vez que eu li isso, eu pensei comigo, que tanta pedra é essa? Que tanta pedra preciosa é essa? E sabe, queridos, Jesus era tão lindo que quando ele andou nessa terra, um homem chegou para ele e perguntou como era que devia fazer para ser salvo. Estou falando de Nicodemos. E ele disse que importa vos nascer de novo. E ele ficou sem saber. Vou ter que voltar para o ventre da mãe? Não. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você ler isso isoladamente, você vai pensar, meu Deus, então quer dizer que eu sou assim, uma pessoa que não sei. O vento sopra, eu vou, o vento sopra. Não, porque não é o vento da tempestade que tira você do lugar. Porque não é o vento qualquer. É o vento do Espírito. E esse vai sempre nos levar. E sempre soprar para nos levar aos pés de Jesus. E sabe, queridos, aqui estava falando de alicerce. O que é alicerce? É o que segura, é o que sustenta uma fundação. É o que fundamenta e o que sustenta um edifício. Eu lembro que na época que eu nunca tinha visto um alicerce, e a primeira vez, isso é verdade, que eu fui mesmo numa construção que eu olhei, um monte de pedra para baixo, de tijolo, eu digo, gente, e esse negócio aí embaixo? Porque tem que sustentar. É tanto que tem gente que é tão bonitinho, né? Parece tão bem construído, né? Tão lindo, né? Mas qualquer coisinha que não tem alicerce, não tem fundamento, não resiste. Que foi que essa passagem, com tanta pedra preciosa e somente uma palavra para elucidar, alicerce, me trouxe para a minha vida? Se foi vida na minha vida, pode ser na sua. Aqui estava se tratando da Nova Jerusalém, da cidade santa. E não pensa que é uma coisa, eu vou para o céu. Não. Ela vai descer do céu. A Bíblia diz que a cidade santa vai descer, essa terra vai ser transformada. Nós teremos novos céus e nova terra. Mas sabe, foi tão importante a inspiração para dizer como era a cidade. Nessa cidade não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter competição, não vai ter comparação, não vai ter câncer, não vai ter vírus, mosquito não vai assustar uma população numa ciência que se diz tão avançada. Não vai ter nada disso. O leão e a áspide irão para o pasto juntos. A natureza vai ser transformada. Tudo que foi previsto para o Éden e estragado pelo homem é real e vai ser real. A Nova Jerusalém não precisa de sol, porque quem vai brilhar é o sol da justiça.
Mas perceba algo que deve ficar na minha vida e na sua vida nessa noite. Passamos por Josafá e vimos um homem que tomou posição quando inimigos o cercavam. Passamos pelos leprosos e vimos 9 que tiveram êxito na cura, mais um que garantiu o direito do seu nome estar escrito no livro da vida. Vimos Coríntios, Paulo aconselhando: cuidado, não murmurem, não se assemelhem ao povo que ficou 40 anos no deserto, porque senão o exterminador pega. E viemos para Apocalipse. Os fundamentos é o que está escondido. Ninguém vê. Passe numa casa, passe num edifício, você vai dizer: que prédio bonito, que casa bonita. Mas ninguém vê o fundamento. Ninguém vê. Exatamente. Só quem pode ver a beleza preciosa das pedras preciosas. Pedra que eu nem conheço aí, nunca ouvi nem falar. É o autor dessa cidade. Eu quero que você hoje de noite saia daqui vasculhando com a lanterna celestial. Qual é o fundamento dentro de você? Pedra preciosa? Ou algum entulho? Pedras preciosas? Ou algum lixo? Eu tenho crido no Deus Altíssimo, que é possível ter beleza por dentro. Eu tenho crido no Deus Altíssimo para viver uma vida sobrenatural, para não me limitar ao que o povo vê de mim, mas o que eu vejo dele em mim. Eu tenho crido para quando chegar o dia, ele poder se alegrar comigo. A vida coloca traumas. A vida coloca desafios. A vida coloca medo. A vida coloca ameaças. Tem gente demais desistindo. Tem gente demais dizendo que não aguenta. Tem gente tirando a própria vida. Tem gente muito perturbada e perturbando muita gente. Tem gente amarga. Tem gente invejosa. Tem gente de todo tipo. Mas nessa noite, pelos olhos da fé, tem um povo diferente. Tem um povo que quer sair de si mesmo, da sua mesmice, do seu jeitinho de ser, e olhar para dentro e saber que você não está ainda na Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém já está em você.